Olá! Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui no estúdio, a mais um episódio do podcast Pode Produzir. Hoje, a gente está trazendo o tema do aumento do faturamento e o significado do marketing eficiente. Aqui quem vos fala é o Andy, estudante da Unifor, do curso de administração Eu sou a Stephanie, também estudante de administração, e nós vamos conduzir o podcast com a empresa D20, que veio nesse semestre, identificar algumas questões de melhoria para a empresa. Ótimo. Obrigado, Andy. Obrigado, Stephanie, por ter organizado esse momento para a gente estar fazendo mais essa edição, mais esse episódio aqui do nosso podcast Pode Produzir. Nessa oportunidade, compete aqui falar que, como professor, a gente pensou a disciplina para que vocês fizessem realmente uma jornada, que durante essa jornada vocês escolhessem uma empresa, e assim a gente então está aqui com a D20 para fazer um diagnóstico empresarial. E aí, durante a disciplina, passamos por momentos que foram a primeira, a definição da empresa, posterior, a realização da visita, a empresa em que a gente pôde conhecer um pouquinho das instalações, a D20 Hamburgueria. E, após isso, a gente partiu para a elaboração do nosso relatório. Vocês fizeram um relatório. Durante esse relatório, utilizaram algumas ferramentas para conseguir priorizar qual seria o problema a ser tratado. E aí vocês trouxeram a temática do marketing, que aí vocês citaram no início do episódio. Como o professor bem colocou, com todo o conteúdo que a gente teve durante todo o semestre, alinhando teoria e prática, fazendo valer mesmo o nosso curso de administração, que tem esse olhar para a gestão, não só para o marketing, mas para a gestão como um todo. Quando a gente fez essa visita em loco, a gente adentrou lá nas estruturas, vimos a parte também da cozinha, a parte de higiene, enfim, assim, tudo no padrão, altíssimo padrão de qualidade, diga-se de passagem. Foi uma grata surpresa para a gente ao chegar na D20. E falando em D20, a gente já traz aqui para vocês os sócios, aí o João Brasil, o Arthur e o Rafael. Sejam bem-vindos. Fale um pouco sobre vocês, quem são os sócios da D20, como se conheceram, como surgiu a ideia da hamburgueria, inclusive a ideia da expansão, que todo grande negócio começa pequeno e aí vai crescendo. Conte-nos um pouco sobre a história de vocês. Eu sou o João, eu sou aluno também da cadeira de administração e um dos sócios da hamburgueria. A gente se conheceu basicamente por um amigo que é primo do Paulo, ele era meu melhor amigo do ensino médio. A gente convivia bastante e o Paulo morava no meu condomínio. Ainda mora, Mora comigo no meu condomínio. Aí eu conheci por ele, porque esse era meu melhor amigo, eu convivia bastante com ele, e ele me apresentou o Paulo, Aí a gente se conheceu, mas não ficou tão próximo, E o Rafael também foi nesse meio termo, que eu tava andando muito com ele, e como o Rafael e o Paulo já se conheciam, eu acabei conhecendo também ele de relance, como se fosse. Aí entrou a pandemia, aí a gente ficou em isolamento social, aí eu me aproximei mais deles durante o primeiro estágio da AD20, que era dentro do condomínio. Aí eu comecei a conviver bem mais com eles. No caso, eu sou o Paulo, Paulo Arthur. Ela tinha me apresentado como Arthur. Vulgo PA. Vulgo PA. E eu conheci o João mais ou menos pelo meu primo, que apresentou a gente. E aí, por coincidência, a gente era vizinho. E nessa época, eu e o Rafael, a gente já fazia hambúrguer lá no quintal da minha casa já. Já, mais de brincadeira mesmo ali. A gente vendia um ou outro, a gente testava bastante, Vocês são do curso de gastronomia, foi, cara? Sim, a gente sou gastronomia. Aí, mas a gente não se conhece, a gente se conheceu faz tempo já. Círculo de amigos, Mesmo círculo de amigos, a gente já se conhecia. Aí a gente começou... A gastronomia a gente cursou junto. A gente cursou, acho que 2 anos de gastronomia. 2 anos e meio ali. E no primeiros 6 meses, 8 meses, a gente decidiu abrir um negócio junto. A gente estudou com a possibilidade de negócio. O que mais vende aqui, no nosso eixo aqui do Nordeste, e a gente viu que era sushi, pizza e hambúrguer. A gente vai estudar esses 3 e vamos escolher o melhor pra gente. A gente gosta de ter umas ideias meio malucas e tal.
Então o sushi já tá fora, porque a gente não vai poder pegar um sushi e botar uma salsicha dentro, entendeu? Que é uma atrocidade. Fazer o sushi, A gente preferiu não, sushi não. A gente viu pizza, viu hambúrguer, ficou na dúvida. A gente analisou, a chapa era mais barata, Mais barato a que o gente vai de forno, hambúrguer. A gente escolheu ir para hambúrguer. Também é muito bom, porque a gente pode fazer muita combinação, aí entra o nosso lado da gastronomia, né? Sim. Libera muita gente. E aí a gente começou no quintal da casa dele, Sim. nos primeiras semanas, assim, bem amador, praticamente só a chapa mesmo, assim, de profissional, entre aspas. E a galera do próprio condomínio achou legal a ideia, comprou a ideia com a gente, ia lá, dava o feedback negativo, positivo, que tava bom, que tava ruim. A gente apanhou bastante, mas a gente sempre foi pegando as ideias da galera A e gente ia melhorando. testando todo o feedback que tinha, a gente ia testando. pra Literalmente melhorar. testando. Sim. Literalmente, porque a gente tinha o nosso conhecimento de cozinha, mas às vezes o que você aprende E na na- faculdade você não aplica Na cozinha na não tem cozinha de certo e verdade, errado, né? né? Tem a preferência do nosso Pois público, é. né? Aí Então, às vezes a gente se adaptou ouvia ao até público. uns feedbacks que a gente ficava, não, esse cara tá falando uma grande besteira, mas Mas vamos vamos testar. Vamos Sim. testar. Vai E que o às cara vezes tá nem certo. era, né? Às vezes o cara tava certo e a gente achava Às uma vezes a atrocidade. maioria do paladar da galera é o que se E, adequa. e vocês começaram essa experiência nos seus lares, né? Nas casas aí. Sim. E aí foi como se fosse ali um protótipo, né? Começou a colocar a chapa, começou a produzir, foi ouvindo o feedback né, dos clientes e foi melhorando. Até porque a ideia era o seguinte, do início, né? Que foi o que a gente até conseguiu aplicar. A gente ia começar no Ibiza, que é um condomínio aqui, né? De Fortaleza. Muito grande o condomínio, então tem público para ter uma demanda boa pra gente. Então a gente meio que organizou, vamos aqui junto. A gente não tem de onde tirar dinheiro, vamos tirar um dinheiro aqui com essa base. A gente junta uma grana. E vai aperfeiçoando o produto E, também, né? meio tempo vai aperfeiçoando, junta essa grana e abre um local. Foi o que a gente executou. Tá entendendo? Deu super certo, assim. Nesse meio tempo que o João conheceu a gente também, ele frequentava bastante lá. Tava lá na todo minha final de casa, semana. tava lá. Quando a gente funcionava... Ele ajudava a gente sem nem trabalhar com a gente. né? Era um freela. Eu lembro do, eu Era lembro o do famoso na João. amizade. Ah. Na amizade. Na amizade, né? E a gente tinha os mesmos hobbies também, tipo, É. jogar board game. E aí que entrou a temática Fala também besteira. da D20. Fala Ah, besteira. né? Hobbies, né? E é interessante, Ah, Paulo. Tem que ter a e- parte leve, né, do negócio. É interessante Desculpa. o Paulo e o Rafael colocando aí, que eu lembro ainda do João no começo do curso de administração, em que a gente pegou uma disciplina de processo e ele representou, né? Ele modelou lá como seria as etapas ali para atender o cliente, né? Produzir o hambúrguer, enfim. foi E ele não era sócio ainda, mas ele essa parte estava... mesmo que ele entrou, né? Tipo, ele entrou mesmo da parte administrativa. Que era para analisar um processo, uma cadeia de processos, né, e propor uma melhoria. Aí tinha que ser algo assim mais acessível e tal, e como eu tava lá todo final de semana, né, que eles funcionavam de sexta, sábado e domingo, aí eu via bastante, então eu já tinha observado o suficiente para entender, pelo menos por cima, como é que funcionava. Aí eu consegui descrever os processos e tal. Aí um dos processos o processo que eu indiquei foi justamente o do atendimento, que foi como eu entrei depois. Olha só que interessante, né? Eu descobri que na disciplina surgiu a sociedade, né? Fico feliz por isso. Inspirou, viu, professor? Qual os desafios que vocês enfrentam hoje como... que vocês enxergam, né? E quais as... Hoje, tu fala atualmente do jeito que a gente tá? Do jeito que a gente está Do hoje. jeito que a gente tá? E como vocês se diferenciam dentro do mercado, que existem muitas hamburguerias, né? E como é que vocês veem que se diferenciam nisso? Porque a gente conhece, né? E a gente vê que tem muita qualidade, vocês trabalham materiais muito bons e tudo. Mas como é essa visão para vocês? Modéstia à parte, assim, a gente foca muito na qualidade do produto e tem um diferencial também de ter um produto mais criativo, assim, né? Que não é padrão igual toda hamburgueria. A gente tem sabores de hambúrguer muito, muito variados, bem diferentes também. Tem coisa que é até desenvolvida pela gente mesmo. Tipo, a maionese de alho negro. A gente, tipo, não conheço nenhum local que faça uma maionese de alho negro. Hoje em dia já tem. Sim. Mas Mas quando a gente como começou, hamburgueria, quando a gente começou não tinha, era basicamente, e a gente pesquisou muito sobre concorrência, né, assim. A gente teve que fazer o sacrifício de comer muita hamburgueria no começo. Foi árduo, mas a gente foi. E tinha muita por exemplo, hamburgueria ruim. que Tinha eram muito. bons. E aí, por exemplo, até
questão do desafio, né? A qualidade do produto. A gente abre mão de muita margem de lucro para manter a qualidade do produto. Sim. E a gente, nesse começo, quando a gente foi em outras hamburguerias, a gente percebia que a galera abria mão da qualidade para ter maior margem. No meio da pandemia, que estava aumentando o preço de tudo, né? Era todo mês subia o preço de coisa, mas mesmo assim a gente mantinha a qualidade. A pandemia foi um grande desafio a respeito disso. De uma semana para outra, o óleo que estava R$3 subiu para R$6, chegou a subir até R$9. Então, é uma mudança hoje, muito Hoje rápida. o que a gente usa é 18, que é o de canola. É uma mudança então, que ainda hoje é um desafio, né? Que são essa mudança dos preços. Mas a gente não abre mão da qualidade. Porque a gente acha que é um diferencial da gente. Outro diferencial que a gente tem é a temática. Tipo, a gente ainda está caminhando nesse aspecto em específico, mas muita gente que vai lá comenta. A galera desse público mais nerd, assim, vai, comenta, fica super empolgado. Que é a temática de RPG, né? Que é um jogo que o pessoal mais antigo vai saber aí. Que a galera que vai e conhece simplesmente enlouquece, gosta que só. Tem gente que já vive falando com a gente que vai, vou levar a mesa pra jogar aí e tal. E às vezes o cara nem leva a mesa, mas ele tá lá toda semana comendo, entendeu? Só porque ele se sente ali, aqui eu tô de boa, aqui eu tô em casa, entendeu? E aí a gente vai nessa de a qualidade, o tema. Acho que até o próprio atendimento também, porque como a gente ainda é pequeno, a galera tem um contato muito próximo com a gente. Então, aí eles acabam até gostando mais. Não é uma coisa muito mecanizada, de, vou fazer meu pedido, receber e vou embora. A galera senta lá, conversa. Vê algumas coisas engraçadas da gente também, que a gente é muito palhaço. Não é toda hamburgueria que tem um Aquaman, né? É verdade. De atendente. Engraçado aí, Rafael, até que durante a disciplina, a gente realmente fez esse paralelo, né? A gente pegou as evidências, fotos, né, de quando a gente esteve lá, que é importante você ir em loco. Uma coisa é você ouvir em sala o que, por exemplo, o João, a leitura que ele tem da empresa, né, que ele participa. Outra coisa é quando a gente tem a oportunidade de ir lá e ter a experiência de consumo, de chegar lá, fazer um pedido, ver como é que aquele ambiente ele está montado, como é que é a experiência durante o atendimento. Então, interessante que durante o diagnóstico empresarial a gente notou, né? A gente fez algumas observações e o que vocês estão falando realmente foi evidenciado quando, por exemplo, a gente olha lá o cardápio, o menu de vocês lá com os itens, a gente conseguiu evidenciar essa preocupação de vocês de, sim, inovar, né? Trazendo alguns itens por cardápio que você não encontra em outros lugares, mas a atenção também para o combate ao desperdício. Né, como foi colocado, de que algumas entradas, né, alguns itens que tinham ali colocados, eles surgiram dessa atenção de não desperdiçar alimento, por exemplo. Né? Então, é bem interessante enxergar isso e essa ideia de você ter um público, né, como você colocou, o próprio nome, algumas pessoas no início, quando eu vi D20, eu fiquei me perguntando, o que é D20? Lembrei do carro, né? A maioria das pessoas perguntam o que é do carro. Então, assim, gera essa curiosidade, apesar da representação, né, porque vocês têm ali um público muito bem definido, porque reflete, né, quem são vocês. E por isso que muitas vezes vocês conseguem até fidelizar essas pessoas, porque gera essa identificação, as pessoas têm essa empatia, né? Chegam e identificam e, não, vou para lá, né? Porque é um pessoal que tem gostos e valores semelhantes aos meus e eu vou ficar ali e vou ficando, né? Vou conhecendo e vocês vão melhorando. E, querendo ou não, uma das coisas que é mais difícil assim, para as pessoas que abrem empresas é saber qual é o seu público. Às vezes ela sabe o produto, mas não sabe o público. E a gente já sabe o nosso público. Isso aí é uma vantagem, assim, que muita gente diz que tipo, a gente já tem o mais difícil, que é ter o público. Então, a gente só precisa, no caso, melhorar o marketing, né? Só que precisa. Ainda chegaremos lá. E para ficar claro, para quem vai ouvir esse podcast, né, em algum outro momento, por que D20? D20 é o dado de 20 lados, né? Que é muito usado no jogo que a gente joga, que é o Dungeons and Dragons e vários outros RPGs de mesa, né? E também é usado em alguns card games e tudo mais. E meio que representa tipo, tudo que você vai fazer no jogo, você usa o D20. Então representa... É o maior símbolo dos jogos de RPG. Basicamente, se a pessoa já jogou RPG, ela vai saber o que é um D20. Ela pode nunca ter usado, mas ela com certeza vai saber o que E representa a sorte também, né? Como diz aqui, ó. A sorte é isso. Então, a sorte é ter um D20 por perto.
Dentro dessa temática que a gente falou, das experiências que vocês tiveram, dos experimentos que vocês fizeram, né, para chegar às definições, às escolhas do hambúrguer, o que ofertar, o que colocar no cardápio. Então, diante disso, assim, como vocês decidem colocar um certo tipo de carne, o modo de preparo, o ponto da carne? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estive lá é que os valores são iguais, os preços, né, são iguais. Então, já elimina uma dúvida. Às vezes, por causa de R$1, você faz uma escolha, ia para X, foi para Y. Então, lá a gente já não tem essa dúvida. Então, assim, os sanduíches têm os mesmos valores, mas que critérios, o que leva em conta? São as preferências, são as tendências de mercado? Ou tudo isso junto? Como é que é? Primeiro te responder aí, questão do valor. A margem varia de um hambúrguer para outro, obviamente, mas a gente trabalha com média, uma média da margem. Porque a gente queria de cara que a pessoa olhasse o cardápio e não olhasse o valor. Ela olhou ali, ela entendeu. O valor é o mesmo, independente do que eu pedi. Então, ela de fato vai pedir o que ela gosta, entendeu? Eu gostei mais desse. Porque é muito comum a pessoa, por causa de R$1, ele, não, eu vou nesse aqui. Que é mais Ficar barato. horas para decidir. Pois é, então a gente queria eliminar isso. Mas aí vai ter a opção que você abre mão da margem. Tudo bem. É um problema que a gente não tem problema em passar. A gente quer que a pessoa realmente tenha a experiência de comer o que ela quer. Show. E em relação a manter os sabores no cardápio, como a gente começou, é aquela mesma história, né? Começamos ouvindo feedback de todo mundo e tal. Então, a gente trabalha muito fazendo o que o cliente da gente pede. O nosso cardápio ele é composto por 6 opções de hambúrguer, mas a gente já variou muito entre elas. Essa própria questão do número 6 também foi estudado, porque tem alguns estudos que dizem que a pessoa tem facilidade, ela vai ler assim até 6 opções. Da mesma categoria. Interpretar, né? Quando ela tem mais de 6 opções, ela não consegue tomar a decisão rápida. Mas isso é verdade. Às vezes a gente entra ali no iFood, olha, aí cansa a mente. Às vezes até passa, né? Aí termina voltando. Exato. Pois é, uma boa sacada. E eu digo que vocês foi o objetivo concluído com sucesso. Muito bacana, eu achei. O que a gente faz em relação ao sabor, a gente ia testando. Tanto que quando a gente começou, a gente fazia, além das 6 opções que a gente já tinha tirado de base da gente, a gente toda semana fazia um sabor diferente. Sim. Ou seja, a gente tinha 7 opções. A gente quebrava a cabeça toda semana para fazer um novo sabor e ia falando pra galera que já conhecia, prova aí, que diz o que é que tu acha e tal. E a galera foi provando e com isso ia dando feedback. Quando a gente não tinha um contato da pessoa falando, os números falavam, né? Esse aqui vendeu muito, então esse aqui vai entrar no cardápio. Então, o nosso cardápio ele foi mudando, e ele vai mudando, ele continua mudando. A vida muda, né? Sempre respeitando esse range das 6 opções, né? Mas a gente sempre tirou e botou do cardápio de acordo com o feedback dos clientes. Né? Bacana. Dentro do processo de consultoria, a gente percebeu que uma das necessidades da empresa era o impulsionamento das vendas pelo delivery, né? E enxergamos que uma das melhorias seria a questão do tráfego pago. Vocês já enxergavam essa possibilidade? A gente já enxergava. A gente já... Quer falar? Não, pode falar. É porque tu que tá... Não, deixa você falar. A gente já observava esse defeito, né? No nosso marketing, já era visto isso. Entretanto, a gente meio que não estava tomando decisão. Atualmente, a gente já está tomando decisão, já tem um plano todo feito, todo elaborado. Já começamos. A gente não fez só o plano e tá aqui o plano, e qualquer coisa o plano tá feito. Já tá fazendo também. A gente contratou a pessoa para social media, ela tá cuidando lá do nosso Instagram e tal. A gente já fez uma gravação em loco, né? Gravamos um monte de coisa. Conteúdo, né? Conteúdo pra caramba. De conteúdo tá na ilha de edição. Que foi terça-feira que não me chamaram, não é isso? Só me confirma. A gente disse pro João te chamar. Ele Tirou! que não quis. Absurdo. Resolva com ele depois. Era pra ser 25 pessoas. Vou pegar ele na saída. Vai ter que ter replay, chama a gente. Era pra ser 25 pessoas chegarem Vai acontecer de novo. E Stephanie, eu acho interessante isso aí também. Eu lembrei da sua encenação, né? E aí foi bem lúdico durante a disciplina, Rafael e Paulo,
porque a gente pediu para eles fazerem uma encenação para vivenciar o problema, né? A gente descobre o pessoal, quando o pessoal tem um dom, né, assim, para encenação, né? Para as artes. A gente conhece os artistas da nossa turma, e aí na oportunidade Stephanie, né, foi quem pensou, né, executou junto com a equipe. Aí a gente tem aqui também esse ilustre aqui, João, né, que ele aparece no início e no final, tá também ali comemorando o momento com a resolução, né, com os resultados chegando. Mas bem interessante, gente, porque apesar de que durante a visita a gente faz um diagnóstico estruturado. Vocês fizeram uma peça. Foi um videozinho. Tu não mostrou pra ele os vídeos? Ah, Teve não! acesso a essa Não aceito, não aceito. Mas Conversar. Participação A gente especial da conversar Stephanie. seríssimo. Rafael é porque... Eu mostrei pra todo mundo. Rafael Saiu é porque mostrando. a Ele não Stephanie... mostra pra gente, ele sabe o que a gente vai fazer. Entendeu? Mas ele vai sofrer agora. Rafael, é porque a Stephanie, nem foi por parte de Stephanie, mas as meninas que estavam no vídeo, elas estavam com Muita vergonha de ter a sua imagem. A Stephanie roubou a cena, claramente. Elas estavam com medo de ser Ela ficava contratadas. Elas estavam... Dá com medo de brilhar demais. Mas aí a Stephanie ofuscou elas demais. Então, Mas, não teve esse O brilho problema. natural foi. mas é Coisas do dia a oportuno, dia. assim, dentro do que a Stephanie colocou também, enfatizar que realmente quando foi observado, porque em gestão tudo tem que ser medido, né? A gente tem que estar sempre preocupado em saber se aquilo está sendo efetivo, se o resultado está sendo alcançado. E para chegar até essa identificação do que deveria ser priorizado, que é a questão do marketing, a gente foi atrás de se perguntar, mas espera aí, o quanto é que o delivery representa no faturamento de vocês hoje? Né? Eu sei que vocês têm um espaço físico, eu sei que vocês recebem realmente um bom público que vai lá, mas a gente percebe o natural de que ainda, né, mesmo tendo passado pela pandemia, que o delivery ainda ele é relevante, ele é significativo e é um dos caminhos para vocês expandirem. Então, quando a gente vê que vocês estão começando a tomar ações, né, como contrataram um social media para cuidar então das mídias sociais de vocês, para produzir conteúdo, que é importante, a gente coloca também a importância de outros passos, né, como a automatização desse atendimento, né, como a ideia de tentar simplificar essa experiência para que esse alimento chegue mais rápido, né, até esses domicílios. Mas pode seguir aí, E Stephanie, que diga tudo aí, se né? converta em Resultado Money. financeiro. Né? Em questão do delivery, até do marketing que tu tinha dito, né? A gente contratou faz 2 meses? 2 meses? 2 meses. Mais ou menos isso aí, Vai né? fechar 2 meses, né? Não, Mais ou menos o período que a gente iniciou o trabalho, né? Já acho que já são frutos, né? Acho que vocês foram lá 2 semanas antes, 3 semanas antes. Comecinho de março, salvo engano. Enfim, era algo que a gente já estava pensando, a gente estava meio que enrolando, tá? Não, a gente faz semana que vem. A gente também não achava a pessoa, né? A gente procurava, só que as pessoas... A às vezes o gente serviço ia atrás, mas não ficava feliz com o que estava achando, entendeu? O serviço que ofereciam pra gente, às vezes, nem era o que a gente É porque precisava o João passar por essa disciplina, ter a gente como equipe, o professor como... A melhor equipe, Né, eu então- diria. Aí deu match. O delivery e tal, a gente sempre quis melhorar o delivery para não depender tanto Do presencial, do presencial. Como a gente mesmo tá falando, tipo, um dos diferenciais também de lá A experiência, é o atendimento, né? né? A experiência, É a difícil temática. de Aí resistir. a pessoa não tem acesso à temática total pelo delivery. Vocês Não, entraram sem aqui dúvida. na... Aí com a social media, a pessoa tinha mais ou menos a ideia da experiência pelo delivery, né? Entraram aqui na próxima pergunta. A gente já viu que é trabalhada assim de forma com muito afinco essa questão da qualidade, né? De não abrir mão. Inclusive, a gente entende que isso é um dos valores que norteiam vocês na hamburgueria, né? E aí a gente pergunta exatamente isso. Dentro dessa qualidade, dessa, vamos dizer assim, desse amor que é colocado, que muitas vezes abre mão, né, do aumento do faturamento para se ter uma melhor satisfação, a melhor qualidade ofertada, né? Então, como é promovido a experiência aos clientes, né, na hamburgueria? Qual é o diferencial que vocês têm em termos de ambiente, de atendimento? Vocês também promovem eventos? Se a pessoa quiser promover um aniversário, uma receptividade, uma recepção, alguma coisa do tipo, vocês trabalham assim também? Sim, a gente trabalha. Inclusive, teve um domingo desses que a gente reservou o espaço para 45 pessoas e a gente não tem nem esse espaço direito, porque o espaço é limitado, né? Mas as pessoas reservam, né? Como se fossem as mesas, a gente separa com o horário direitinho. Já fizemos também pacote.
Antes da gente se mudar para o Eusébio, a gente já fez eventos temáticos, né? Que é da temática de RPG, aí já deu 150 pessoas, ou mais até, porque 200. A gente não saiu contando, né? Porque é rotativo também, as pessoas entram, comem, saem. Aí já teve muito... A gente já fez alguns eventos, assim. A gente também já participou de eventos em festa junina, que a gente levou os equipamentos até o condomínio, abriu lá uma barraquinha, fez o evento e tal. Vendeu bastante hambúrguer para a galera do condomínio, da festa em si. E a gente também está trabalhando em melhorar o local para o pessoal que joga. Sim, sim. Para ter mais imersão na questão da RPG. Local, eu lembro que na oportunidade que a gente esteve lá, falou, já que vocês têm um público ali bem definido, né, da importância de continuar, né, realizando esses eventos para aproximar essas pessoas. E vocês falaram aí sobre esse exemplo de levar o evento até o domicílio, até a festividade daquela pessoa, como uma outra alternativa, né, de geração de caixa para melhorar, então, a receita de vocês. Então, é interessante realmente que você fortaleça essa marca. Como a Wendy tinha colocado, a gente consegue perceber realmente esse valor no delivery. A atenção, a preocupação com a embalagem, né, que vocês estão enviando para acondicionar de uma forma que você preserve a temperatura daquele alimento. Então, são coisas que o cliente, né, mais atento, ele cada vez mais atento, na verdade, ele percebe essa atenção. E quando você pega as suas mídias sociais e produz conteúdo para que comunique mais o que é aquela experiência física, aquilo também serve de reforço para quem quer ter a experiência em casa. Então é interessante isso que vocês colocaram. Não adianta nada a gente ter tanto cuidado com o produto e não ter com a embalagem para chegar no melhor estado possível, né? E eu sou prova viva. Trouxe a embalagem aí e até comentar. A gente Vai também lá. abre mão de margem para ter a embalagem boa. Tanto que a Wendy aqui é prova Sim. que ela levou um hambúrguer para viagem e comeu no outro dia. E ele ainda estava Perfeito. perfeito. Ele Perfeito. estava bem ali. Porque a gente tem essa preocupação para a viagem. Aí, mas aí 15 centavos, 20 centavos por cliente lá na frente é uma margem absurda. Ok, na minha visão eu estou gastando um pouquinho a mais para garantir tudo ok para aquele cliente. Alguns centavos a mais até. Porque a embalagem ela é uma embalagem não, bem estou contando diferente. só o papel acoplado. Sim. Só uma das partes. Porque tem gente que embala o hambúrguer no papel mesmo, tipo um papel manteiga, né, que é um papel mais fininho, e bota dentro da sacola e manda. Aí a gente tem todo cuidado. A gente pega o papel acoplado térmico, que ele mantém um pouco a temperatura, assim, uma meia horinha, o bicho ainda tá quentinho. A gente bota dentro de uma caixa para ele também não ser amassado pelas outras coisas que a gente for botar. Aí tem todo esse cuidado. Aí querendo ou não, é um custo a mais assim que a gente tem para entrega, mas que a gente acha que é necessário para manter a qualidade do produto, que é E mantém, viu? Que mais preza, né? E mantém. A gente foi na D20, fizemos a visita em loco, a trabalho, mas é claro que a gente não ia perder a experiência de comer, de degustar, né? E de avaliar também. E passou assim no mais alto padrão. E aí eu gostei tanto que comprei para consumir no outro dia. Eu ia viajar cedo, queria otimizar meu tempo. Gostei tanto que nem na geladeira eu coloquei, não foi necessário. No outro dia eu coloquei na airfry, estava tão gostoso quanto. Enfim. Eu vou pedir licença ao Wendy para trocar a pergunta. Tudo bem. E perguntar, né, pro João em específico, como foi que ele viu essa oportunidade na disciplina de participar dessa jornada na empresa, porque a gente tinha algumas opções. São muito boas, inclusive. Quais foram os aprendizados e como você chegou para os meninos, né, também para... E como foi essa percepção deles sobre isso, sobre essa oportunidade, enfim. Pronto. A gente sempre foi muito aberto, assim, um com o outro a um avaliar o outro, se avaliar, enfim, ser avaliados em si. E eu vi uma oportunidade porque uma coisa é a gente lá de dentro conversando entre si, o que tá errado, o que tá certo, e outra coisa é a gente pegar uma visão da pessoa de fora e tal, por isso que a gente gosta muito do feedback, porque às vezes muitas vezes, na verdade, a perspectiva da pessoa é diferente da nossa, e ter uma opinião dessa de fora geralmente é muito bom e agradece bastante. A gente mesmo nunca teve a experiência de cliente da D20, né? Porque a gente nunca foi cliente da gente mesmo. A gente já foi chefe funcionário, mas cliente a gente ainda não, Como assim? experienciou. Tu nunca foi Ninguém nunca me cliente, não? atendeu ali. Ninguém nunca Ele me foi, atendeu na no D20. Eu protesto. Ele já foi Tem que fazer um rodízio para cada um ser atendido no dia, ele já para foi ter... cliente, só que como quando a gente já tinha hamburgueria, ele já era muito amigo da gente. Então ele era aquele cliente que basicamente... De casa, né? Já era de casa. É alto Cozinhava atendimento. junto, Já entendeu? trabalhava com a gente. Ei, já era tão sócio quanto.
Eu só deixava, esse aqui é o meu, viu? Aí eu deixava aqui, só para eles fazerem aqui. Sim, mas... E outra coisa também que eu acho muito interessante é que às vezes a gente não tem... A gente tem a noção do problema, mas a gente não tem noção, assim, do tamanho dele, ou não tem como... Não sabe mensurar ele. Então, uma das coisas que foi muito bom foi a questão do gráfico, o radar lá, que eu achei interessante, porque, querendo ou não, ele pontua, né, de acordo com as respostas, com perguntas, assim, de vários... Como se fosse várias dimensões, né, do negócio, e existe, sim, uma pontuação, porque eu acho mais interessante quando você consegue numerar um problema. Tipo, nós temos um problema de marketing, mas o quão grande é o problema de marketing? Não sei, eu sei que é grande. Aí isso não funciona, entendeu? Então, tipo, a gente tem um problema de marketing porque isso, isso e isso. Esse número aqui indica isso, enfim. E eu acho que isso é bem mais interessante, até porque a gente, no dia a dia, a gente não... Como a gente tem, querendo ou não, um dia a dia mais corrido, que a gente trabalha, tanto dentro como fora, a gente não tem esse tempo de estar descobrindo como mensurar nossos problemas, né? Que a gente está enfrentando os problemas de cara, então a gente não vê o problema de fora, a gente está cara a cara com o problema, então a gente está lá com a cara ao tapa e não tem essa de, não, vamos planejar aqui porque, né, vamos organizar direitinho, porque quando esse problema acontecer, a gente vai ter aqui o plano direitinho. Não, o problema está lá, a gente já está vivenciando ele, então a gente tem que resolver ele o mais rápido possível também. É trocar o pneu com o carro andando, né? É tipo isso, como se fosse isso. A gente ia na tentativa e erro, né, para resolver os problemas. E uma análise prévia. Paulo está colocando aí na tentativa e erro, e realmente é a realidade dos negócios, né? Quando você vai até as empresas elas têm N problemas, né? N problemas. Todo dia, muitas vezes, é um problema novo. Que muitas vezes ele é contado de uma nova forma. Né? Mas durante a disciplina, até lembro com vocês que a gente ficava dizendo assim, tem que preencher o Jamboard. A pessoa, o quê? Né? Aí o pessoal começava a preencher os post-its, né? Que negócio é esse aqui? Não dá nem no celular, né? E ficava aquela pergunta. E aí, assim, realmente a ideia da disciplina era contribuir com uma metodologia para que a empresa seguisse depois utilizando para ir priorizando novos problemas, procurando usar um brainstorm, usar ferramentas para pensar em como resolver aquele problema, mas eu entendo que tudo parte da priorização. Porque problema todo dia a gente tem. Verdade. Mas a gente não vai conseguir responder todos imediatamente. A gente vai resolvendo um por vez, né? Tanto que a gente propõe algumas soluções, né? E lista outras soluções para os outros problemas que não foram priorizados nesse momento, né? Mas, com certeza, eles têm a possibilidade de visualizar aquilo e poder enxergar com a ferramenta como é que eles podem fazer isso, né? E essa parte também foi muito interessante. Eu, como aluna, né, também perceber essas possibilidades que são geradas para a empresa, os benefícios da empresa, de formas deles enxergarem numa visão macro, né? Possíveis soluções. Perfeito, Stephanie. E aí, quando você coloca isso, realmente, assim, por mais que a gente pegue o caso da D20, mas isso possa também funcionar para os outros ambientes e contextos que vocês estejam, não apenas como empreendedores e empreendedoras, mas também como intraempreendedores, pessoas que muitas vezes estão desenvolvendo uma determinada atividade em uma empresa e querem ajudar aquela empresa como resolver os problemas a partir da priorização, a partir de prototipar soluções, executar elas, né? Eu até costumo falar, brincando, que uma coisa que está muito dentro do cotidiano das empresas é dizer assim, é um leão de cada vez, é um leão por dia, né? E aí fazendo contextualizando, fazendo uma leitura para D20 no dado ainda, né? Para saber quanto é que vai ser o impacto, né? Então, o ruim é quando sempre dá né? Tá sempre dando linha. Falha crítica. É bem interessante essas colocações, porque às vezes a pessoa está tão submersa ali no dia a dia, no operacional mesmo, que a gente viu lá, que vocês que tocam tudo, e aí não consegue, às vezes, despertar para algo que está ali tão claro, né? Então, acredito que esse trabalho foi bem útil, né, que descortinou algumas coisas, e aí a gente já vê, né, frutos rendendo, né, e falar em rendendo frutos, caminhando aqui já para praticamente o final, a gente viu aqui, né, ouviu um bate-papo gostoso, leve, descontraído, isso é muito a cara de quem faz o que gosta, a gente vê isso nitidamente, né, assim, o brilho no olho de vocês, e aí esse brilho no olho ensinando e aprendendo.